Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Pessoal, vamos para mais uma aula do segundo ano do ensino médio, aula de português. O nosso assunto hoje é verbos, tá? Vamos começar explicando o conceito de verbo, alguns exemplos e depois como que funciona a variação verbal nas determinadas frases que serão analisadas, tá? Verbo são palavras que usamos para indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Talvez você já tenha ouvido falar que verbo é ação, né? Mas estado e fenômeno da natureza também fazem parte do verbo. Por exemplo, pessoal, olha aqui, ó. O vizinho pulou a cerca. Então temos uma ação, o verbo está em destaque, o verbo pular, né? O vizinho pulou a cerca. Então houve uma ação. A dona ficou entusiasmada. O estado que ela ficou foi de entusiasmo. Então, o verbo ficar, nesse caso, é um estado, por isso, uma ação verbal. E, por último, chovia naquela tarde. Chover é um fenômeno da natureza, assim como nevar, entre outros. Então, também é inserido na classe gramatical verbo, tá? Ação, estado e fenômeno da natureza, tá bom, pessoal? Vamos seguir. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Verbo, ele é a única classe gramatical, né, da língua portuguesa que varia em tempo, modo, pessoa e número. Eu vou explicar isso, pessoal. Vamos lá. Tempo e modo eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais à frente. Pessoa e número é primeira, segunda e terceira pessoa, podendo ser ela do plural ou do singular. E número nada mais é que o plural e o singular. Então, quando eu digo a vocês que uma determinada palavra está variando em pessoa, essa pessoa vai ser a primeira, a segunda ou a terceira. E se eu disser que determinada palavra está variando em número, esse número vai ser singular ou plural, tá bom? Então não esqueçam isso, entendam isso, tá? Por exemplo, olha, eu escrevo, primeira pessoa, eu escrevo presente. Eu escrevi, segunda pessoa, escrevi porque foi no passado, está variando em pessoa e em tempo. E ele escreveu, ó, ele, terceira pessoa, escreveu passado. Então o verbo sempre vai variar em primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, tá bom? Ou ela. O verbo, pessoal, também merece destaque por quê? Porque o verbo é essencial para a ação. Não existe uma oração sem verbo, tá? Então preste atenção. Quando eu escrevo uma frase, essa frase nós denominamos de oração porque ela contém verbo. Não necessariamente a frase precisa ser inteira. Por exemplo, ó, engordei. É apenas uma palavra, mas que já dá a entender que esse verbo engordar está na primeira pessoa do singular. Quem engordou? Eu engordei. Ó, ganhamos. Ganhamos, nós ganhamos. Primeira pessoa agora do plural, tá? E assim por diante. Então, o verbo é essencial para a formação de uma oração, tá bom? Até aqui, tranquilo, sem nenhuma dúvida. Vamos para a sequência do texto, vamos lá. O verbo, pessoal, ele pode se classificar, ele classifica-se, né, em verbos regulares e verbos irregulares, tá? Mas como que eu identifico isso ao ver um verbo sendo conjugado, tá? Olha que interessante. Nós temos no exemplo aqui, ó, de verbo regular. Eu poderia usar em vários exemplos, mas com um só você já vai entender. Presta atenção. O verbo cantar aqui nesse caso, ó, percebam aqui, pessoal, vou conjugá-lo, ó, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu canto, tu cantas, ele canta ou ele cantou. Aí variou o modo, né? Prestem atenção aqui, pessoal. Observe que no verbo cantar, as três primeiras frases aqui, ó, desculpa, as três primeiras letras, ou a primeira sílaba no caso, né? Primeiro radical, ele não sofre alteração. Então, ó, eu canto, tu canta, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Então, o can, ele permanece em toda a conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Independente do modo, tá? E do tempo. Então,
Por isso ele chama-se verbo regular. Dependente da conjugação, independente dessa conjugação, o seu radical principal ali, que é o can, não sofre alteração, tá bom? Por isso é verbo regular. Isso pode ser com outros verbos qualquer. Se não mudar o início, as 3 primeiras letras ali, ele é um verbo regular, tá? Só que cuidado, ele só vai ser regular se todas as conjugações, todas as pessoas não houver alteração. Se em uma pessoa tiver alteração, já não é mais regular, tá bom? Aí ele passa a ser um verbo irregular. Exemplo, verbo fazer. Por que ele é irregular? Olha aqui. Eu faço. Tu fazes. Ele faz. Eu fiz. Perceberam que conforme eu fui mudando de conjugação e mudando de pessoa, o radical do verbo fazer, que seria o FAZ, né? Sofre alterações conforme a pessoa. Então, ó, na primeira pessoa, eu faço. Na segunda pessoa, tu fazes. Na terceira pessoa, ele faz, tá? Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. No caso desse verbo fazer conjugado no presente, somente a primeira pessoa é que tem alteração. Então já torna ele um verbo irregular, tá bom? Regular não sofre alteração no seu radical principal. Irregular sofre alteração no seu radical principal. Tá bom a diferença? Ótimo. Vamos seguir. Como eu falei lá no início, pessoal, o verbo ele varia em pessoa, número, tempo e modo, tá? Pessoa e número, já estamos craque. Primeira, segunda, terceira, plural e singular. Agora, o que é variar o verbo em tempo e modo? Primeiro eu vou falar do tempo, depois a gente vai para o modo. Então presta atenção. Tempo verbal é presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Bem complicadinho, mas vai ser muito fácil de entender. Então vamos de novo. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. O pretérito, pessoal, é um nome na língua portuguesa para o passado. Então, pretérito e passado é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que cada um deles funciona na escrita. Então, prestem atenção. Vamos lá, então, pessoal. Ó, vamos analisar cada um, explicar como cada um funciona e vou exemplificar cada um. O primeiro tempo é o tempo presente. O tempo presente ele expressa um fato atual. Por exemplo, eu estudo nesse colégio. O verbo estudar, conjugado em primeira pessoa, eu. Por que é presente? Porque eu estou dizendo que eu estudo nesse colégio. Então, isso está acontecendo no momento atual. É um fato ocorrido agora. Então, presente, tá bom? Pretérito perfeito expressa um fato ocorrido no momento anterior, ou seja, no passado, mas que foi totalmente concluído. Por exemplo, ele estudou, passado, as lições ontem à noite. Então, o fato foi concluído. Houve o estudo das lições. Então, ele estudou as lições. Terceira pessoa do pretérito perfeito, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Pretérito imperfeito, presta atenção agora no detalhe. Expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi concluído. Olha que interessante. Ele estudava as lições quando os amigos chegaram. Quando eu digo ele estudava, estou falando de algo que estava acontecendo posteriormente a esse momento agora. Só que esse fato não foi concluído, porque os amigos chegaram, então ele não estudou. Se ele conseguisse estudar por completo, seria pretérito perfeito. Como ele estava estudando e alguém o interrompeu, o pretérito então é imperfeito. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Pretérito mais que perfeito. Bastante atenção agora, pessoal. Ó, expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Não entendi. Vamos entender. Ó. Ele já tinha estudado as lições
quando os amigos chegaram. Então, nesse caso, eu tenho duas ações de passado, eu tenho dois pretéritos, tá? Um pretérito, tá? Acontece antes do outro pretérito que foi terminado, por isso que é mais que perfeito. Então, olha que interessante. Ele já tinha estudado, fato. Quando os amigos chegaram. Então, os amigos chegaram já é um fato passado, tá? Os amigos chegaram, só que antes dos amigos chegar já havia acontecido um fato passado também, que era o fato dele estar estudando. Então, olha aqui, ele já tinha estudado, ou seja, ele termina um fato ocorrido quando os amigos chegaram, antes de outro fato já terminado. Então, os amigos chegaram já é passado. Como ele já havia estudado, temos duas ações de passado, uma mais anterior, a outra mais recente, tá bom? Ótimo. Então ficou claro, né? O presente, o pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Futuro do presente. Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação a esse momento atual, ou seja, algo que virá. Por exemplo, ele estudará as lições amanhã. Tá vendo? Então o que acontece? É um futuro de algo que vai acontecer a partir de agora. Hoje eu estou aqui, mas eu vou estudar amanhã. Eu irei estudar amanhã, tá bom? Futuro do pretérito. Aí você vai falar assim, mas futuro e passado junto? Presta atenção. Futuro do pretérito simples. Deixa eu até tirar a minha imagem daqui para a gente ver. Ó. Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um fato passado. Explico. Se eu tivesse dinheiro, fato passado, viajaria nas férias, tá vendo? Fato futuro. Então eu só não vou conseguir viajar, o meu objetivo é um viagem no futuro, viajaria nas férias. Eu só não vou viajar porque eu tenho um fato passado que me interrompe, que é o não ter dinheiro. Então se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias, tá? Então eu tenho uma ação de passado e uma ação de futuro na mesma frase. Entenderam, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Então vamos de novo. Ó. Presente, fato atual, pretérito perfeito, fato passado concluído, pretérito perfeito, fato passado que não foi completamente terminado, pretérito mais que perfeito, fato ocorrido posterior a um fato que já havia acontecido, os dois concluídos, futuro, algo que virá a partir de agora, e futuro do pretérito, algo que pode ocorrer, mas talvez não ocorra porque houve um fato passado que o impediu, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Seguindo então, agora que já vimos todos os tempos verbais, né? E já vimos exemplos sobre ele, vamos entender o que são os modos verbais. Então, olha aqui. Eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo exprime um fato real e concreto, sem levantar nenhum tipo de dúvida. Por exemplo, eu estudo nesse colégio. Tá vendo? Isso é um modo verbal subjuntivo, porque, indicativo, porque eu estou dando a você certeza de que estudo nesse colégio, tá bom? Tá? Subjuntivo, expressa uma ideia de dúvida, exprime uma ação irreal ou hipotética, tá? Talvez eu estude nesse colégio, tá vendo? Modo subjuntivo, tá? Beleza? Ficou dúvida. Se eu tiver dinheiro, farei uma festa. Olha, não sei se vou ter, não sei se farei a festa. Subjuntivo. E imperativo indica uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Estude agora a lição. Estão vendo? Dei uma ordem, modo imperativo, tá? Vá para a escola amanhã sem falta. Modo imperativo, tá? Repetindo, indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. E imperativo, ordem, pedido ou sugestão. Tá? Esses são os modos verbais. Muito fácil de identificar. Tu vai pegar a frase e vai perceber. Essa frase está no... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu estudo nesse colégio. Essa frase está na primeira pessoa, está no singular, ela está no tempo verbal presente e no modo indicativo, porque dá a certeza de que eu estudo nesse colégio, tá? Se eu tiver dinheiro, viajarei nas férias, tá? Se eu tiver dinheiro, então o que é? Primeira pessoa do singular, né? Futuro é do pretérito,
né? Futuro do pretérito, porque se eu tiver dinheiro, viajarei nas férias do modo subjuntivo, porque levanta uma dúvida, tá? Então, ó, por exemplo, estude a lição agora, tá? Ou seja, presente, tempo verbal, modo imperativo, porque tem uma ordem sendo dada. Beleza, pessoal? Basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre verbo, estado, ação ou fenômeno da natureza. Tempos verbais eu acabei de falar e, claro, os modos verbais também são muito simples de identificar, tá bom? Espero que eu tenha sido claro e qualquer dúvida estou à disposição para esclarecer. Muito obrigado e até a próxima aula.